Nessa videoaula falaremos sobre o teorema das raízes complexas e em seguida falaremos sobre as relações de Girard. Bem, para a gente iniciar o nosso estudo, então a gente começa falando um pouco sobre o teorema das raízes complexas. Vamos ver então o que esse teorema trata, né? Bem, se uma equação polinomial p de x igual a zero de coeficientes reais apresentar uma raiz complexa z da forma a mais bi, então o seu conjugado de z, que é igual a menos bi, também será a raiz de p de x, com ambos, com a mesma multiplicidade. Então, resumindo o que o teorema das raízes complexas fala. O teorema das raízes complexas ele vem me dizer que se um determinado número complexo é raiz de um polinômio, o seu conjugado também será a raiz desse mesmo polinômio. A multiplicidade do número complexo na raiz será a mesma multiplicidade do seu conjugado na raiz desse mesmo polinômio. Então, sempre nós teremos, vamos dizer assim, se um número complexo é raiz de um polinômio, o seu conjugado também será a raiz desse mesmo polinômio. Então, dessa forma, as raízes complexas, elas sempre vão ocorrer aos pares. Por que aos pares? Porque sempre nós vamos ter o par do número complexo com o seu conjugado. Bem, como consequência imediata disso, do teorema das raízes complexas, a gente percebe que um polinômio p de x de coeficientes reais que possui grau ímpar, ele tem no mínimo uma raiz real. Por que ele vai ter no mínimo uma raiz real? Pelo seguinte, se o grau desse polinômio é ímpar, e se nós sabemos que a quantidade de raízes complexas sempre acontece aos pares, no mínimo a última raiz seria a raiz ímpar, ela vai ser uma raiz real. Ela não vai poder ser complexa. Por que ela não vai poder ser complexa? Porque para ela ser complexa, ela teria que ter o seu conjugado para formar um par consigo mesmo. Mas ela não pode ter o seu conjugado para formar par consigo mesmo, exatamente porque nós estamos falando de um polinômio de grau ímpar. Então a quantidade de raízes será ímpar também. Então com isso nós temos, como eu já falei, duas consequências do teorema das raízes complexas. A primeira, a quantidade de raízes complexas sempre acontece aos pares. E a segunda consequência, se nós tivermos um polinômio de grau ímpar, esse polinômio terá no mínimo uma raiz real por causa da necessidade de as raízes complexas estarem aos pares. Bem, eu trago um exemplo para nós vermos aí uma aplicação desse teorema. Calcule as raízes da equação, você percebe que é uma equação do quarto grau, lembrando que 2 mais i é uma dessas raízes. Está aí, então, uma aplicação imediata do teorema das raízes complexas. Por quê? Porque a questão me deu uma das raízes, 2 mais i. Só que pelo teorema das raízes complexas, a gente já sabe, então, a outra raiz. Como a gente viu, se um número complexo é raiz de um polinômio, o seu conjugado também será raiz. Desse modo, então, se 2 mais i é raiz desse polinômio, então o seu conjugado, 2 menos i, também será raiz pelo teorema das raízes complexas. O que nós vamos fazer, então? Como se trata de uma equação polinomial do quarto grau, ela tem 4 raízes. Dessas 4 raízes, 2 nós já sabemos, que é 2 mais i e 2 menos i. Resta-nos agora descobrir quais são as outras 2. Para a gente saber quais são as outras 2, então a gente vai aplicar o teorema da decomposição. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer pelo teorema da decomposição que p de x vai ser x menos uma das raízes, que é 2 mais i, multiplicado por x menos a outra raiz, que é 2 menos i, multiplicado por um certo q de x, onde esse q de x será um polinômio de grau 2, que eu vou obter quando eu pego e divido o p de x sucessivamente por x menos 2 mais i e por x menos 2 menos i. Bem, para a gente então aplicar o teorema da decomposição, eu vou então trabalhar os sinais dentro dos colchetes. Esse menos que está fora do parêntese, troca o sinal de quem está dentro do parêntese. Então a gente fica que p de x ele é igual a x menos 2 menos i, multiplicado por x menos 2 mais i,
multiplicado pelo q de x, como eu já falei, será um polinômio de grau 2. Bem, o que eu posso fazer agora? Eu posso associar e colocar entre parênteses o x menos 2. Então, nós teremos que o p de x ele será x menos 2 menos o i, multiplicado por x menos 2 mais o i, multiplicado pelo q de x. E aí você diz, e agora o que eu faço? Agora a gente faz o produto do x menos 2 menos i pelo x menos 2 mais i. Observemos que esse produto ele é um produto da soma pela diferença de dois termos, onde o primeiro termo é x menos 2 e o segundo termo é i. Nós sabemos que o produto da soma pela diferença de dois termos, eu faço quadrado do primeiro, então x menos 2 ao quadrado, menos quadrado do segundo, então i ao quadrado. Isso multiplicado pelo q de x. Vamos então resolver. X menos 2 ao quadrado, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Eu pego o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Menos o i ao quadrado, nós sabemos que ele é menos 1. Tudo isso, então, multiplicado pelo q de x. Vamos, então, agora trabalhar os sinais. Menos e menos dá mais. Então, entre parênteses, ficou x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 1, multiplicado pelo q de x. O que me faz concluir que o p de x ele é x ao quadrado menos 4x mais 5, multiplicado pelo q de x. Bem, agora vamos raciocinar um pouco. Esse q de x, como eu já falei, ele é um polinômio do segundo grau. Porque, como o p de x tem grau 4, e como x ao quadrado menos 4x mais 5 tem grau 2, então o q de x ele tem que ser de grau 2. Desse modo, se o q de x é de grau 2, então eu posso dizer que o q de x ele é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Desse modo, então, a gente pode reescrever que p de x, que é, na verdade, x à quarta menos x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x mais 10, ele vai ser igual ao x ao quadrado menos 4x mais 5, multiplicado pelo q de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Bem, o que eu fiz? Eu substituí. Substituí o p de x pelo seu valor, substituí o q de x pelo seu valor em termos literais. Qual é o nosso intuito? Como a questão pergunta quais são as demais raízes, eu já sei duas raízes, que é 2 mais i, 2 menos i, e as outras duas raízes, elas são as raízes do q de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Então a gente precisa descobrir quem é o q de x. Para eu descobrir quem é o q de x, eu tenho que saber quem é o a, quem é o b, quem é o c. Depois que eu descobrir quem é o a, o b e o c, eu sei quem é o q de x, e aí, lógico, eu posso então calcular quem são as suas raízes. Vamos lá então, para saber as raízes, é só a gente fazer o produto. Para isso eu vou repetir o primeiro polinômio, que é o p de x. Observem que antes da igualdade está todo mundo repetido. E agora eu vou multiplicar os dois últimos polinômios, fazendo a multiplicação de polinômio. Então, x ao quadrado vezes ax ao quadrado dá ax à quarta, distribuindo, né? X ao quadrado vezes bx dá bx ao cubo, x ao quadrado vezes c dá cx ao quadrado, menos 4x multiplicado por ax ao quadrado dá menos 4x ao cubo, menos 4x multiplicado por bx vai dar menos 4bx ao quadrado, e menos 4x multiplicado por c dá menos 4cx. Por último, distribuindo 5, 5 vezes ax ao quadrado dá 5ax ao quadrado, 5 vezes bx dá 5bx, e 5 vezes c dá 5c. O que eu faço agora? Eu vou organizar, eu vou juntar aqueles que possuem o mesmo coeficiente. Na verdade, aqueles que possuem o mesmo expoente, os termos semelhantes. Para isso, eu repito o primeiro polinômio. Pode olhar como antes do sinal de igualdade está todo mundo repetido. E aí nós vamos organizar. X à quarta só tem o ax à quarta. Então, repete. Agora, x ao cubo tem o bx ao cubo e tem o menos 4ax ao cubo. Então, eu coloquei entre parênteses b menos 4a, x ao cubo fora do parêntese. X ao quadrado, nós temos cx ao quadrado
menos 4bx ao quadrado e mais 5ax ao quadrado. Então, nós colocamos entre parênteses c menos 4b mais 5a, x ao quadrado. Agora, o x nós temos menos 4cx mais 5bx. O que eu fiz? Coloquei 5b menos 4c entre parênteses com o x fora. E termo independente de x só tem o 5c. Bem, feito isso, agora é só a gente trabalhar com igualdade de polinômios. Por quê? Dá para a gente descobrir quais são os valores dos coeficientes a, b e c, através da igualdade de polinômios. Nós sabemos, por exemplo, que ax à quarta ele é igual a x à quarta, já que tem igualdade de polinômio. Se ax à quarta tem que ser igual a x à quarta, então a tem que ser igual a 1, porque eu teria 1x à quarta. Seguindo ao nosso raciocínio, nós vamos ter então que o termo independente 5c tem que ser igual a 10. Se o 5c tem que ser igual a 10, então o c tem que ser igual a 10 dividido para 5, que é 2. Para a gente encontrar o valor do b, é só a gente observar agora o x. Nós temos que 5b menos 4cx tem que ser igual a 7x. Ou seja, o 5b menos 4c tem que ser igual a 7. Como a gente já sabe que o c é 2, então 5b menos 4 vezes 2 tem que ser igual a 7. 4 vezes 2 dá 8, então 5b menos 8 igual a 7. Logo, 5b é igual a 7 mais 8, o que quer dizer que 5b é 15. Se o 5b é 15, então o b é 15 dividido para 5, logo o b é 3. Ou seja, o a é 1, o b é 3 e o c é 2. Desse modo, a gente pode então escrever quem é o q de x. Assim, nós vamos ter que o q de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c, ele será 1x ao quadrado mais 3x mais 2. Ou seja, q de x será x ao quadrado mais 3x mais 2. Como o q de x é um polinômio de grau 2, nós sabemos resolver polinômios de grau 2. Por que nós sabemos resolver? Porque basta utilizar a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Então, resolvendo o polinômio de grau 2, na verdade, calculando as raízes desse polinômio, a gente pode verificar que as suas raízes são menos 1 e menos 2. Desse modo, então, a gente conclui quem são as 4 raízes da equação que nós tínhamos aí. A gente vai ter que as 4 raízes dessa equação polinomial do quarto grau, elas são 2 mais i, 2 menos i, menos 2 e menos 1. Está aí então um exemplo mostrando a aplicação do teorema das raízes complexas. Na verdade, não foi só o teorema das raízes complexas, mas eu utilizei esse teorema para poder encontrar as demais raízes de uma equação polinomial. Bem, falaremos agora sobre as relações de Girard. Bem, para definir o que vem a ser as relações de Girard, a gente pode dizer que essas relações elas são relações que acontecem entre os coeficientes e as raízes de uma equação polinomial. Então, tem como você relacionar as raízes com os coeficientes de uma equação polinomial e o nome dado a essas relações são relações de Girard. Bem, vamos começar então com o caso de um polinômio do segundo grau. Se eu tenho um polinômio do segundo grau da forma a2x ao quadrado mais a1x mais a0 igual a 0, onde as raízes são x1 e x2, nós podemos relacionar essas raízes x1 e x2 com os seus coeficientes aí do polinômio, da equação polinomial, da seguinte maneira. Nós temos que a soma dessas raízes, x1 mais x2, vai ser menos o a1 sobre o a2. Ou seja, se você for somar as duas raízes de uma equação do segundo grau, você pega menos o a1, que é o coeficiente do x, sobre o a2, que é o coeficiente dominante. E também dá para a gente relacionar o produto dessas raízes. Nós temos que o produto x1 vezes x2, ele vai ser a0 sobre a2. Ou seja, o produto das raízes de uma equação do segundo grau, de uma equação polinomial do segundo grau, ele será o termo independente, que é o a0, dividido pelo coeficiente dominante, que é o a2. Bem, aqui eu já quero chamar a atenção para alguns detalhes. O primeiro, essa relação, né, entre
as raízes e os coeficientes de uma equação polinomial, elas ocorrem quando a gente soma as raízes, quando a gente multiplica as raízes ou quando a gente vai pegar um polinômio de grau maior que eu posso somar e ao mesmo tempo multiplicar, fazer na verdade uma soma de produtos. A gente vai ver na de grau 3 como é que é essa soma de produtos. Bem, o que a gente pode perceber? O que a gente pode perceber de fator que sempre se repete nas relações de Girard? O que eu posso perceber é que sempre, independente do tipo de relação que eu esteja fazendo, sempre será dividido pelo coeficiente dominante. Observem que na equação do segundo grau, nós temos tudo dividido por A2. Porque, como se trata de equação do segundo grau, o coeficiente dominante é o A2. Outra coisa que a gente pode perceber é com relação ao sinal. Quando eu estou somando 1 a 1, como 1 é ímpar, você coloca o sinal de menos antes. Mas quando eu tenho um produto envolvendo duas raízes, como 2 é par, nós vamos ter então um sinal positivo. Nós não temos um sinal de menos antes da fração, nós temos um sinal de mais. Para equações polinomiais do terceiro grau, as relações também são bem parecidas. Então a gente vai ter que toda equação polinomial do terceiro grau ela pode ser escrita como A3x ao cubo, mais A2x ao quadrado, mais A1x, mais A0 igual a zero. E aí, claro, como ela é do terceiro grau, ela terá três raízes, que eu vou chamar de x1, x2 e x3. O que nós temos? A soma dessas raízes, x1 mais x2 mais x3, vai ser menos A2 sobre A3. Vamos lá, lembre do que eu já falei. Como nós temos a soma 1 a 1, x1 mais x2 mais x3, e 1 é ímpar, você coloca menos antes da fração. Aí você vai continuar. Embaixo vai ser sempre o coeficiente dominante. Então, embaixo, como aí o coeficiente dominante é o A3, vai ser sempre o A3. E em cima, como é que eu sei se é o A2? Porque no caso anterior, a do segundo grau, era A1 em cima. É só fazer o seguinte, ó. Como eu estou somando 1 a 1, você pega e coloca embaixo o A3. E como eu estou somando 1 a 1 as raízes, você anda um coeficiente para a direita. Se do A3 eu ando um coeficiente para a direita, eu chego no A2. Então é só você lembrar disso. Vamos lá repetindo. Se eu estiver somando uma quantidade ímpar, você coloca menos. Se eu estiver somando uma quantidade par, você coloca mais. Embaixo é sempre o coeficiente dominante. E em cima é só você contar quantos coeficientes forem necessários para a direita da seguinte maneira. Somando 1 a 1. Anda um coeficiente para a direita a partir do A3, que é o coeficiente dominante. Quando eu estiver somando 2 a 2, que é o próximo caso, eu vou andar dois coeficientes para a direita. Quando eu estiver somando 3 a 3, que na verdade é só o produto, eu vou andar três coeficientes para a direita. E assim por diante. Vamos lá então continuar. Então agora é a soma do produto 2 a 2. Ó. x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, vai ser... Agora é positivo. Por que é positivo? Porque a soma é 2 a 2. 2 é par. Então vai ser positivo A1 sobre A3. O A3 eu já falei que embaixo é sempre o coeficiente dominante. E como é que eu sei que em cima é o A1? Como eu estou somando 2 a 2, a partir do A3 ande dois coeficientes para a direita. Se eu andar dois coeficientes para a direita, eu chegarei no A1. Do A3, pula dois coeficientes, chegarei no A1. Portanto, a soma do produto 2 a 2 das raízes de uma equação do terceiro grau, essa soma vale, na verdade, A1 sobre A3. Bem, e agora o produto 3 a 3, pegar as três raízes e multiplicar, x1 vezes x2 vezes x3. Primeiro eu estou multiplicando três raízes. Como 3 é ímpar, eu coloco um menos antes. Bem, esse menos será A0 sobre A3. O A3 de baixo a gente já sabe que é o coeficiente dominante. E em cima é A0 porque, como o produto envolve três parcelas, a partir do A3 eu ando três coeficientes para a direita e chegarei no A0. Então nós temos que x1 vezes x2 vezes x3, isso é menos A0 sobre A3. Bem, o que a gente pode perceber é que as relações de Girard elas podem ser estendidas para qualquer equação polinomial de grau n.
E aí, claro, para uma equação polinomial de grau n, é só a gente generalizar o que a gente já via percebendo, a sequência que a gente vinha percebendo que aconteceu nos dois casos anteriores. Então, vamos pegar a nx elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até a1x mais a0 igual a 0, ou seja, vamos pegar uma equação polinomial de grau n com as raízes x1, x2, x3 até xn. O que nós temos? A soma dessas n raízes, x1 mais x2 mais x3 até xn, vai ser menos. Por que é menos? Porque eu estou somando uma a uma é ímpar. Embaixo eu coloco o coeficiente dominante, que é o AN, e em cima eu coloco a n menos 1. Por que a n menos 1? Porque a partir do AN eu estou somando uma a uma, ando um coeficiente para a direita, chego no AN menos 1. Então a soma de todas as raízes de uma equação de grau n, ela vale menos a n menos 1 sobre a n. De maneira equivalente eu posso fazer a soma do produto 2 a 2, que seria x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais até xn menos 1 vezes xn. Como eu estou fazendo uma soma de um produto 2 a 2 e 2 é par, vai ficar positivo. Eu não preciso colocar o sinal de menos antes. Então fica a n menos 2 sobre a n. O AN embaixo nós já sabemos que é porque é o coeficiente dominante. O AN menos 2 é porque como o produto é 2 a 2, a partir do AN eu ando dois coeficientes para a direita e chego no AN menos 2. Bem, e aí claro eu posso fazer a soma do produto 3 a 3. Eu posso fazer x1 vezes x2 vezes x3, mais x1 vezes x2 vezes x4, até xn menos 2 vezes xn menos 1 vezes xn. Bem, como eu estou fazendo um produto 3 a 3 e 3 é ímpar, coloco o menos. O AN embaixo eu falei que sempre vai acontecer, o coeficiente dominante. E em cima é a n menos 3. Por que é a n menos 3? Porque você está fazendo uma soma de um produto 3 a 3. Então, a partir do AN, você pula 3 coeficientes para a direita e vai chegar no AN menos 3. Bem, essa sequência continua. Como é que essa sequência continua? A gente pode fazer a soma do produto 4 a 4, a soma de um produto 5 a 5 e assim por diante. Até você chegar no produto de todas as raízes. Que o produto de todas as raízes será x1 vezes x2 vezes x3 até xn. Como é que você calcula o produto de todas as raízes? Primeiro, como nós não sabemos se o n é par ou é ímpar, para eu saber se coloco menos ou mais, como é que você vai tirar essa dúvida? Como a gente não sabe se o n é par ou é ímpar, você vai colocar menos 1 elevado a n, porque menos 1 elevado a n, quando o n for par, vai ficar um positivo. E quando o n for ímpar, vai ficar o menos que eu preciso que apareça. Então, isso é menos 1 elevado a n multiplicado pelo A0 sobre o AN. Ou seja, coloco o AN embaixo da fração e o A0 é porque se a partir do AN eu andar n coeficientes para a direita, eu chegarei no A0. Bem, está aí então as relações de Girard. Agora a gente vai ver algumas aplicações dela através da resolução de exemplos. O primeiro exemplo, determine as relações entre as raízes e os coeficientes das equações a seguir. No item A eu tenho uma equação do segundo grau, x² menos 4x mais 3 igual a 0. Bem, vamos lá então. Se eu tenho uma equação do segundo grau, então só vai ter duas raízes. Nós vamos ter x1 e x2. Para equações do segundo grau, a gente pode perceber aí do nosso lado esquerdo, só existem duas relações, que são a soma e o produto. Então você pega x1 mais x2, isso vai ser menos A1 sobre A2. Vamos observar que o A1 é menos 4 e o A2, que é o coeficiente dominante, é 1. Então, x1 mais x2 será menos o menos 4 sobre 1. Menos e menos dá mais, 4 dividido para 1 dá 4, então x1 mais x2 é 4. Ou seja, a soma das raízes dessa equação do segundo grau vale 4. Eu vou fazer então agora o produto, x1 vezes x2. Ele é A0 sobre A2. Vamos lembrar que o A0, que é o termo independente, é 3, e o A2, que é o coeficiente dominante, é 1. Então, x1 vezes x2 será 3 dividido para 1, que é 3. Ou seja, nós temos então, para essa equação do segundo grau,
que a soma de suas raízes é 4 e o produto de suas raízes é 3. Vamos continuar no item B, onde eu trago uma equação do terceiro grau. A equação do terceiro grau ela possui 3 relações de Girard, que são a soma das raízes 1 a 1, a soma do produto 2 a 2 e o produto das 3 raízes. Então vamos lá. Vamos chamar as raízes de x1, x2 e x3. Então nós vamos ter que a soma delas, x1 mais x2 mais x3, será menos a2 sobre a3. Lembrando que menos, porque eu estou somando uma a uma e 1 é ímpar. Bem, vamos lá então. Desse modo, x1 mais x2 mais x3 será igual a menos o a2, que é menos 4, sobre o a3, que é 2. Menos e menos dá mais, 4 dividido para 2 dá 2. Então a soma das raízes dessa equação do terceiro grau vale 2. Vamos para a segunda relação de Girard, que é a soma do produto 2 a 2, que seria x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. Isso vai ser a1 sobre a3. Lembrando que aí é positivo, que eu estou somando, na verdade eu estou multiplicando 2 a 2, então como 2 é par, vai ficar positiva a fração. O a3 embaixo é o coeficiente dominante e em cima é a1, porque nós vamos andar 2 coeficientes a partir do a3 para a direita. Andando 2 coeficientes, eu chegarei no a1. Desse modo, então, essa soma do produto 2 a 2 vai ficar o a1, que é 6, sobre o a3, que é 2. Portanto, x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, dá exatamente igual a 3. Por último, a última relação de Girard é o produto das 3 raízes. Essa é mais fácil. É só pegar menos, porque eu estou pegando um produto de 3 raízes e 3 é ímpar, a 0 sobre a 3. Então vai ficar menos o 10 sobre o 2. Ou seja, o produto das 3 raízes é menos 5. Desse modo, então, para essa equação do terceiro grau, nós temos as seguintes relações de Girard. A soma das raízes é 2, a soma do produto das raízes 2 a 2 é 3 e o produto dessas raízes é menos 5. Desse modo, então, finalizo por aqui essa videoaula, onde nós falamos sobre o teorema das raízes complexas, bem como definimos e falamos sobre as relações de Girard.